a gente vai apresentar os nossos debatedores que já estão presentes. Na mediação, a gente tem o Marcelo Branco, representante da Associação de SoftwareLivre.org e um dos organizadores do evento. Entre os debatedores, Sérgio Amadeu da Silveira, sociólogo. O jornalista espanhol Bernardo Gutiérrez. Do coletivo Fora do Eixo, nós temos Pablo Capilé. E Vicente Jurado, desenvolvedor do OurProject.org. Marcelo, por favor. E a gente vai ter abertura com o Javier Toré, que é criador do N1, participou do movimento 15M e é um dos ativistas do Democracia Real IA. Então, sem mais delongas, Javier Toré. ¿Puedes poner la presentación? Bueno, primero gracias a... se me disculpe que voy a hablar en español porque mi portugués es muy ruin. Y dar las gracias a la gente que me invitó aquí, Conexiones Globales, y voy a intentar explicar de una manera muy rápida un aspecto particular del movimiento del 15M o los indignados, ¿no? Que es difícil porque es una experiencia muy grande, y lo voy a hacer de una perspectiva de explicar las herramientas y cómo la gente reapropió la tecnología para hacer esta movilización, ¿no? Javier, solamente un minuto. Me olvidé de decir que Javier era para estar em Madrid, mas ele achou tão bom o nosso evento que a gente fez um download dele, ele está ao vivo aqui, né? Então é melhor ainda do que através da webconferência, né? Ok. Está bien. Bueno, pues participo en varios colectivos, pero uno de ellos es Democracia Real Ya, que fue el grupo que construyó la movilización, la manifestación en 70 ciudades españolas del 15 de mayo, ¿vale? Voy a hablar desde ahí, desde mi perspectiva de investigación, ¿no? Un poco las premisas de las que parto para plantear es cómo se está transformando el mundo y de pensar de una manera estratégica cómo está transformando Internet el mundo y las formas de hacer política, ¿no? O sea, es como hay cada vez más una tendencia, la sociedad va irremediablemente a digitalizarse y hay que pensar cuáles son las formas de intervención política que la red nos permiten. Las preguntas que me hago, que me hacía o que no hemos hecho es, de alguna manera, cuáles son las formas de organización revolucionaria que se va a dar en la sociedad red. Cómo se pueden generar un contrapoder en la sociedad red, en el capitalismo cognitivo. Cómo podemos aprovechar las herramientas digitales para construir una forma de acción colectiva, multitudinaria, organizada y descentralizada, ¿no? De alguna manera lo que partimos es que hoy vivimos una transformación de los alfabetismos digitales. Hay, sobre todo en Europa, España, cada vez pasa más que la gente se forma más en torno a los mundos interactivos y digitales que en torno al imperio de la televisión, y eso está cambiando totalmente la forma de percibir el mundo, ¿no? Y es en ese cambio en que la sociedad se está volviendo digital, ¿sabes? Donde los nativos digitales, donde los niños y los jóvenes que se han nacido en Internet, está generando también un cambio de mentalidad, ¿no? Mucho más participativa y dinámica, ¿no? Y es en esa mutación de la forma de percibir es donde también se inserta el 15M. De alguna manera lo que ha planteado el movimiento es una crítica, que el otro día se hablaba, a la representación, ¿no? A los intermediarios, que el otro día hablamos, cómo de alguna manera la crisis de la representación de los partidos y los sindicatos viene atravesada por la utilización política de las redes sociales para romper la intermediación en el campo de la política, ¿no? Y también ha permitido este uso de las tecnologías de romper la dinámica autorreferencial de los movimientos sociales, que muchas veces hablaban para sí, pero no eran capaces de incorporar a gente a participar en sus dinámicas, ¿no? De alguna manera, partimos de una crítica a lo que llamamos el capitalismo cognitivo, ¿no? Google, Facebook, Twitter son grandes emporios que se hacen ricos básicamente a la hora de expoliar nuestros datos, de hacer lo que se llama una minería de datos. Ellos venden los datos y negocian con eso, pero de alguna manera los políticos, entre ellos el caso de Obama es ejemplar, ha sabido utilizar estas redes sociales para conseguir otro objetivo, ¿no? Pues de alguna manera lo que hemos estado viendo en el mundo es una reapropiación táctica y estratégica de estas redes sociales, ¿no? Que ahora hablaremos un poco de esta reapropiación estratégica, ¿no? Allí hablaba mi compañera Olga, ¿no? De la utilización de
de las redes sociales en Egipto y en Túnez, ¿no? De YouTube, de Facebook, de Google, de Twitter, ¿no? Para mucha gente, por ejemplo, en España, nosotros seguimos a través de los streaming de Al Jazeera y el Twitter de distintos blogueros, seguimos mucho el proceso del mundo árabe. Nosotros nos inspiró muchísimo, ¿no? De la tecnología de la plaza, de cómo se comunicaban, cómo utilizaban las redes sociales, y nos inspiró mucho para lanzar el 15 de mayo, ¿no? Bueno, a ver, ¿me abres un agua? Bueno, ahora voy a contar, yo tuve la suerte de participar en el inicio de la campaña que creó la manifestación del 15 de mayo, ¿no? Que fue una cosa bastante... ¿Qué? Hubo un movimiento contra la ley Sinde, bueno, que Sinde es la ministra nuestra Ana de Holanda, ¿no? En España, que había un movimiento muy fuerte contra la ley, ¿no? Contra la visión restrictiva pro copyright, ¿no? Y ese fue un poco antecedente de la campaña del 15 de mayo, ¿no? El 15 de mayo fue una campaña realmente increíble porque empezó un grupo de gente en Facebook que no se conocía, un grupo de amigos, 5 personas, y se fue extendiendo con miles de personas en muchas ciudades que se vinculaban a la campaña, ¿no? Porque la campaña, este grupo en Facebook empezó a extenderse de una manera viral. Tuvo como la capacidad de pasar muy fácilmente de simpatizar con la campaña a involucrarse, ¿no? O sea, por ejemplo, la primera reunión que se hizo en Barcelona se hizo en una hamburguesería. No conocía a ninguna de las personas que había allí. Pues ese fenómeno se repitió en muchas ciudades y se creó una campaña viral que consiguió involucrar a muchísima gente, ¿no? De alguna manera, el reto, porque ya teníamos un movimiento en Internet muy importante, era sacar de Internet a la calle, ¿no? Porque había mucha gente que creía que el movimiento no iba a pasar de la esfera de Internet a tomar la calle, y eso justamente es lo que conseguimos, ¿no? De alguna manera lo que consiguió la manifestación en el contexto de crisis social, de paro. En España hay 50% de desempleo juvenil, ¿no? Y una crisis de la especulación muy fuerte y una crisis social muy fuerte. Pues consiguió que el estado de ánimo personal, la impotencia y la soledad que vivía cada una de las personas, se organizara colectivamente ese malestar para tener una campaña política colectiva, ¿no? Bueno, de alguna manera la estrategia, porque no es solo utilizar, o sea, nosotros colonizamos todas las redes sociales que había, ¿no? Un Orkut parecido que hay en España, se llama Twenty, YouTube, Google, Facebook, Twitter, todas las redes sociales que había. Pero con una estrategia comunicativa muy clara. No es solo crear un evento en Facebook, es una alquimia de muchos factores la que hicieron que la estrategia de comunicación más la reapropiación de las herramientas tecnológicas permitieran a miles y miles de personas vincularse a ese proceso, ¿no? Bueno, esa estrategia viral lo que permitió fundamentalmente fue romper el bloqueo de los medios de comunicación, el bloqueo del imperio televisivo y de su efecto pasivo sobre la gente, ¿no? En la manifestación del 15 de mayo, en Barcelona solo hubo un medio de comunicación siguiendo la manifestación. El 17 estaba todas las plazas ocupadas de España, y entonces sí fueron los grandes medios, pero la capacidad que tuvo el movimiento a través de las redes sociales fue de organizarse atravesando el bloqueo y el silencio mediático, ¿no? De alguna manera lo que planteamos es que esa conexión entre redes neuronales, digitales y cognitivas, esas redes sociales, generó un estado de ánimo colectivo. No era solo una cosa, vinculaba una emocionalidad, una afectividad, una implicación subjetiva que animó y creó esa energía que después se desplegó en la manifestación del 15 de mayo, ¿no? No era una manifestación normal donde uno va y sabe que al final se va a casa. Hubo una energía tal que al final después empezaron estas acampadas, ¿no? Hable más despacio, por favor. ¿Se está entendiendo o voy muy rápido? Está bien. Bueno, el Twitter ha sido una de las herramientas que... Facebook también, pero el Twitter ha sido una de las herramientas que se ha utilizado antes de la campaña y conseguimos hacer muchos trending topics. Es decir, fueron el tema más del momento, el 15M, todos los días anteriores, donde hacíamos estrategias para el día siguiente poder lanzar un hashtag, una etiqueta que subiera y se convirtiera en lo más popular, ¿no? Y eso permitió, o sea, orientar y participar a muchísima gente que se involucraba en la campaña.
quería dar unos datos así sencillos del Twitter, ¿no? Supongo que muchos de aquí tenéis. El Democracia Real Ya, que es el grupo que empezó, tiene 120.000 seguidores en Twitter, ¿vale? Tiene el doble que los dos grandes partidos de la oposición en España, el PP y el PSOE. Acampada Barcelona y Acampada Sol tienen también 60 y 40.000. Hay una hegemonía muy fuerte en las redes sociales del movimiento ahí, ¿no? Y ahora quería poner un vídeo muy corto que creo que merece la pena. Tiene música, pero no voy a utilizar. Este es un vídeo de cómo son las conexiones de Twitter, del flujo del Twitter desde el 11 de mayo, ¿no? Bueno, el vídeo voy a poner solo 2 minutos. Desde el 11 de mayo hasta junio. Y se ve cómo evoluciona la campaña y cómo se crea toda esa inteligencia colectiva de personas, redes sociales, que interaccionan y toman la plaza, pero al mismo tiempo están comunicadas entre sí. Es un estudio de la Universidad de Zaragoza de biocomputación y sistemas complejos, que trata de explicar justamente ese entramado increíble, ¿no?, que pasó. Esto es el 16 de mayo cuando empieza la acampada Sol. Y ahora vais a ver cómo el 17 de mayo, cuando la policía desaloja la acampada de Sol, crece muchísimo porque hay un flujo, yo lo llamo un enjambre, un montón de cuerpos y de cerebros concentran la atención para una acción colectiva distribuida. Mira, es impresionante, ¿no? Bueno, después dejaré el link para que lo vean. Pero creo que es muy interesante para ver lo que ocurrió, ¿no? A partir del desalojo de la acampada de Sol, Sol se convierte en un referente y se empiezan a extender las acampadas todos los días, ¿no? Y eso genera un movimiento que yo no había visto algo antes igual, porque no es un movimiento con un líder ni con un grupo, es un entramado de personas, de redes sociales que por un momento se convierten en un mismo cuerpo y un mismo cerebro, ¿no? Y funcionan como un sistema vivo, ¿no? Está lindo, pero es que es largo, ¿eh? De alguna manera lo que trato de explicar ahí es cómo se construyó un contagio viral tecnológicamente estructurado a través de los canales de Twitter, de Facebook y de las otras herramientas, que permitió la expansión exponencial de las acampadas, ¿no? Se generó un efecto enjambre, un efecto de red que hizo, eso es una herramienta para seguir el Twitter a nivel global, que se llama Trend Maps, hizo que se extendiera lo que se llamó la Spanish Revolution y extendió el deseo de las acampadas, ¿no? Aquí se puede ver una foto de cómo crecieron las acampadas por ese efecto viral, ¿no? Y esa arquitectura lógica de participación. La gente ocupaba la plaza, hacía su Twitter y hacía su Facebook y su grupo en N-1, y eso permitía que mucha gente que no estaba en la acampada también pudiera participar, aparte de la plaza, a nivel digital, ¿no? Bueno, y ahora para ir acabando voy a narrar muy rápidamente algunas herramientas. Hay muchas de las que fueron más usadas por el 15M, tanto antes del 15M como después, ¿vale? Y aquí hay una discusión sobre las herramientas corporativas y las herramientas libres, ¿no? Del software libre o las herramientas de las empresas, ¿no? Bueno, nombro algunas que no voy a explicar mucho. PiratePad, no sé si la conoces, bueno, es una herramienta de escritura colaborativa excepcional. Todos los procesos de escritura de los manifiestos, de los documentos, han sido escritas con esa herramienta que permite que 20 personas escriban un texto a la vez, ¿no? Después, CoTweet, TweetDeck, Twitter son aplicaciones distintas de Twitter que permiten programar los tweets, permiten también seguir mucha información a la vez, permiten geolocalizar la información. Bernardo tiene un taller que va a explicar más otro día herramientas, ¿no? Después, bueno, los grupos de Facebook que ya hablé, Mumble, bueno, ahora voy a explicar cada una de ellas, ¿no? Sí. Bueno,
una de las herramientas que se ha utilizado bastante, aparte que estas son las herramientas libres, ¿no? Y aquí hay un debate importante sobre herramientas libres y corporativas. De alguna manera, o sea, una parte importante del movimiento, creemos que la autonomía de las redes sociales libres es muy importante. ¿Por qué? Porque, como explicaba antes, las redes sociales corporativas hacen negocio con los datos de cada uno. Pueden cortar un trending topic, pueden borrarte una cuenta de Facebook, tienen puertas traseras para el control del FBI. Facebook es un canal fundamental de espionaje, ¿no? Y hay una tensión siempre de los activistas entre la privacidad y la necesidad de ser visibles, ¿no? Entonces, también se han utilizado otras herramientas con más privacidad para organizarse, aunque se ha seguido utilizando un uso táctico y a veces desmedido, pero un uso táctico de Facebook y Twitter como si fuera la calle, ¿no? Después tenemos el sitio para organizarnos de una manera más interna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿O estáis aburriendo mucho, no? Bueno, una de las herramientas que ha sido importante, que sale de un proyecto que se llama Lorea y N-1, que estaba antes ya, yo soy una de las personas que empezó el proyecto, es una red, está aquí la imagen, lo podéis ver, es n-1.cc, es una red social libre y autogestionada, que básicamente no tiene ánimo de lucro y que te permite más control, más seguridad y más privacidad. Pues las acampadas utilizaron estas herramientas para organizarse. Es una red social, pero diseñada no para Facebook, para tu identidad personal, sino para trabajar en grupo. Y muchas acampadas utilizaron eso, ¿no? El grupo en el que yo trabajo, Democracia Real Ya, hizo su propia red social, ¿no? Tenemos un sistema de votación para poder decidir 3.000 personas de 20 ciudades si estamos de acuerdo con una cosa u otra. Hay un sistema de wiki, de chat, tiene muchas herramientas que permiten a una comunidad organizarse políticamente, con sus dificultades y sus problemas que tampoco voy a entrar aquí. Pero es una de las herramientas que más se ha utilizado, sobre todo como espacio interno de trabajo, ¿no? Animo a que la veáis. Otra herramienta también de software libre que ha sido bastante utilizada, bueno, que ha sido una raíz fundamental, ha sido Toma la Plaza, ¿no? Que era el lugar donde Toma la Plaza Madrid, Barcelona, Murcia, donde todo estructura la información pública del movimiento. También está hecha con herramientas libres, ¿no? Después otra de las herramientas que se llama Propongo, no sé si la conocen, bueno, es una herramienta que sirve para las propuestas, para votar propuestas, cuáles son más importantes, cuáles son menos, y también fue utilizada por el movimiento, no con unos resultados siempre perfectos, pero sí como un ensayo de otras formas de democracia, ¿no? Una herramienta que me gustó especialmente es esta, que está basada en un software también libre que se llama Swahili, y es una herramienta colaborativa para evitar los desahucios, que serían como las remoções. Es un sistema de aviso que te permite en un mapa colocar dónde la policía va a hacer remoções con las familias que no pueden pagar. Entonces el sistema te permite que mucha gente reciba la información cuando hay un aviso, y eso ayudó a la lucha que hay de la plataforma Afectados por la Hipoteca para defender los desahucios. Es un sistema de avisos colectivos. Bueno, esta es otra herramienta, Mumble, también que hemos empezado a utilizar, que es un servidor de telefonía, ¿no? ¿Conocen Skype? ¿Se están aburriendo mucho? Más o menos, ¿no? Skype, ¿no? Conocen, ¿no? Es una herramienta de audio. Pues Mumble es un servidor que Democracia Real Ya, y ahora también las reuniones a nivel global, te permite hacer asambleas de audio y también con chat. Y hemos hecho muchas, seguimos reuniéndonos así, porque es gente de muchas ciudades y te permite, yo creo que para Brasil sería muy bueno. Si quieren hacer una reunión de colectivo de muchos sitios, pueden hablar en distintos canales como una asamblea online. Bueno, otra cosa, y voy acabando ya de verdad, está el streaming, que también fue muy importante. No un streaming de una charla, un streaming de las acciones. Porque cuando la policía iba a pegarte y tú tenías un streaming o varios streaming, mucha gente haciendo fotos y grabando, la policía tenía que tener más cuidado para pegarte. Y podías proteger las acciones con las cámaras.
y si te pegaban en directo o había represión y estaba grabado, el efecto de solidaridad y de contagio y de llamada que se generaba era muy fuerte. Ha sido una de las herramientas que más se ha utilizado en la calle, ¿no?, para hacer streaming. Bueno, y voy a acabar con varias consideraciones así muy rápidas y ya. Una es, yo creo que el 2011 ha sido un año de emergencia de una subjetividad o de una conciencia global de red, ¿no? Para mí, o sea, el contagio que ha habido entre el mundo árabe, Ocupi, indignados y cómo está reverberando en el mundo, no se nos olvida la movilización del 15 de octubre, ¿no?, que sacó a más de 1000 ciudades en todo el mundo planteando una nueva sociedad civil global que ha emergido y que plantea que esta globalización no puede ir por donde está yendo, ¿no? Y otra cuestión sobre la cuestión de las herramientas. No es un fetichismo tecnológico, no es solo las herramientas, es la apropiación estratégica y táctica que se conecta con el malestar social distribuido de la sociedad. No es solo utilizar Facebook o Twitter, tienes que hacer una estrategia de comunicación y una campaña que conecte con la gente. O sea, y en la retroalimentación con la calle, con la rúa, es cuando ese movimiento es más potente, ¿no? La última cosa es otra condición muy importante para que se den esos fenómenos, es la vinculación afectiva, ¿no? Si no hay un impacto afectivo de lo que está sucediendo a la gente y no capta la atención, es imposible que se produzcan este tipo de fenómenos. Si no hay un umbral alto de conectividad de un montón de personas que están conectadas por un proyecto, una movilización, es muy difícil que se den fenómenos así, ¿no? Bueno, y con esto acabo, ¿vale? Muchas gracias. Agora, para comentar e para fazer sua exposição, professor, sociólogo, cybercultura, ativista de software livre, Sérgio Amadeu. Opa, obrigado, Marcelo. Bom, Só um pedido, para a comunicação da Conexões Globais, fazer a cobertura Twitter, né, que não está legal. Bora. O que caracteriza esse novo ativismo? Essa é uma questão, se é que ele existe, ele existe. Ele é um ativismo que ficou bem claro no ano de 2011, mas que rompeu 2012 já de cara, no dia 18 de janeiro, fazendo uma paralisação gigantesca de mais de 70 mil sites na internet em protesto, em defesa da liberdade da rede. Mas, enfim, o que caracteriza esse novo ativismo? Muitos de nós que pesquisam isso e que atuam com isso, nós acreditamos que é uma coisa que já vinha sendo articulada pontualmente, que agora ganha muita força. É a junção entre o ativismo, a militância ambiental, cultural, política, feminista, várias lutas que existiam na rede. Essas lutas, esses ativismos, eles agora se juntam com os hackers, com a ação do hackativismo. Esses hackativistas, eles, em geral, nos anos 80, nos anos 90, se preocuparam em construir ferramentas, se preocuparam em executar a liberdade que eles tinham a partir da inteligência que eles produziam socialmente. Eles articulavam coletivos hackers, e um dos maiores exemplos do hackativismo é o movimento do software livre. As pessoas criam, elas não pedem permissão, elas criaram coisas fenomenais. Só que esses movimentos, esses produtores de ações e ferramentas coletivas, eles não tinham um grau de politização que começou a ocorrer nos últimos anos. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a indústria da intermediação, a indústria do copyright, passou a querer desvirtuar as redes digitais.
se incomodar, querer alterar a rede distribuída, mais do que descentralizada. A liberdade excessiva, eles dizem, me incomoda. As pessoas não podem postar o que elas querem, as pessoas não podem criar o que elas querem, elas têm que passar por intermediários. Só que o novo intermediário já não são mais essas corporações, os traficantes do copyright, as redes de intermediação, porque a própria rede é a intermediação. E aí o que acabou acontecendo? Eles foram para cima das redes para alterar a forma com que as redes funcionam. Eles foram para cima das redes para impor bloqueios, principalmente a partir do enrijecimento da propriedade intelectual. Aí sabe o que aconteceu? Esses hackers disseram, opa, eu preciso lutar, eu preciso defender o interesse coletivo. Muitos desses grupos passaram a se ligar com ativistas, e o ativismo ganhou a força da tecnologia. O ativismo passou a ganhar a força daqueles que usam a inteligência para combater as ferramentas que a rede tem, repletas, as ferramentas para impedir que as pessoas sejam livres, as tecnologias de controle. Os hackers lutaram junto com ativistas no dia 18 de janeiro, motivados por garantir as tecnologias de liberdade, as tecnologias de compartilhamento. E aí o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo uma fusão extremamente interessante. Por exemplo, olha o que é isso. Eu uso aqui no meu celular uma ferramenta muito antes sofisticada, que é o Tor. O que é o Tor? Eu estou acessando aqui desse celular a internet, só que se você for rastrear, se você é o FBI, se você é uma grande corporação que quer fazer o meu perfil, se você for me rastrear, você vai achar que eu estou aonde? Que eu estou na Finlândia, daqui 10 minutos eu estou no Japão, daqui 10 minutos eu estou numa rede de servidores proxies anônimos, que não permite eles descobrirem da onde eu estou fazendo a minha conexão, que é avessa, que é contrária ao rastreamento. Para que usa-se isso? Para juntar com outra ferramenta muito utilizada no dia 19 de janeiro desse ano, que se chama Loic, que é uma ferramenta que foi criada para testar redes contra ataques de negação de serviço. Ou seja, você usa essa ferramenta para ver se seu site segura um monte de requisições. Ora, se essa ferramenta serve para fazer um monte de requisições sobre um site, eu posso usar essa ferramenta e pedir o apoio de todos vocês para bloquear o site da Motion Picture Association of America, que quer combater a liberdade na rede. Eu posso chamar todos aqui para usar simplesmente essas ferramentas para ajudar o Credicar a sair do ar. Aí você vai dizer, não pode tirar o Credicar da internet, sabe por quê? O Credicar é uma empresa que trabalha. Agora, o Credicar pode anular ao arrepio da lei as contas do Wikileaks. O Credicar e o Viselectron puderam retirar porque recebeu um telefonema da polícia americana. E eu que colaboro com o Wikileaks, eu não podia mais contribuir, porque eles fizeram o fechamento das torneiras, eles fizeram o controle da moeda, dos meios de pagamento. O que restava a gente? Fazer uma manifestação contra o Credicar na Avenida Paulista, para descer um burocrata em São Paulo e falar, nós não temos nada com isso. O que restava para todos nós, se não fazermos um protesto na frente do site, uma manifestação virtual no ciberespaço, em frente ao site do Credicar e do Viselectron? E o que foi feito? Foi feito simplesmente muitas requisições nesse site. Ele não conseguia processar essas requisições e ele saía da rede. Aí você vai dizer, isso é um ataque? Isso não é um ataque, isso é um protesto. Isso é um protesto virtual. Assim como o direito de greve no século XIX era caso de polícia, eu quero dizer que os protestos em rede com ferramentas hacker, a negação de serviço,
o protesto contra esses grupos poderosos transnacionais, eles são hoje legítimos. Nós não estamos roubando dado de ninguém, nós não estamos matando ninguém, nós não estamos em guerra virtual nem ciberguerra ainda. Nós não estamos. O Departamento de Estado americano, nos anos 90, tem dois grandes estrategistas que são acadêmicos também, e por nós acadêmicos, a gente lê textos de todos, a liberdade do conhecimento, ela não para nas fronteiras ideológicas. Tem dois caras, o cara chama Aquila e o outro chama Ronfeld. Eles escreveram um livro que se chama, em português seria No Campo de Batalha de Atenas, em Atenas Camp. Esse livro é um livro dos anos 90, e eles diziam assim: os Estados Unidos têm a fronteira marítima pacificada, ninguém nos enfrenta no mar. Tem a fronteira aérea pacificada, ninguém nos enfrenta na aviação. Tem a fronteira aeroespacial pacificada, ninguém nos enfrenta no espaço sideral. E tem a fronteira terrestre pacificada, México ao sul, Canadá ao norte. Aonde está a nossa falha? Em duas fronteiras, o ciberespaço e a fronteira interna. A fronteira interna gerou o 11 de setembro, e o ciberespaço, o 18 e 19 de janeiro. E eles agora estão retomando as teses da ciberguerra, da cyberwar, exatamente para poder sair correndo atrás de gente aí que é protesta, que é ativista, que é militante, para, se possível, jogar em Guantánamo, como eles fazem com várias pessoas no mundo. É preciso tomar cuidado. Nós não chegamos, nós não matamos ninguém. Nós estamos fazendo um novo protesto. Que protesto é esse? É o protesto que junta a ação da inteligência coletiva dos hackers com o ativismo. Mas falta um outro elemento nessa briga para eu encerrar. Nós precisamos trazer os movimentos sociais, os movimentos sindicais e o movimento tradicional para essa briga. Nós precisamos trazer os sindicatos, porque os sindicatos têm que lutar lá na China contra a Foxconn, que impede que as pessoas tenham direitos mínimos à sobrevivência. Chega ao cúmulo de fazer um trabalhador assinar uma carta dizendo que, se ele se suicidar na fábrica da Foxconn, ele vai ter uma situação ruim, pois a sua família não vai receber nenhum direito. Então, é uma situação assim. Esse mundo sindical precisa se digitalizar, precisa fazer laboratórios hackers, precisa se juntar com as ferramentas dos ativistas, e nós precisamos abrir o código-fonte do poder. Nós precisamos ir além dos partidos políticos para uma democracia não só representativa, interativa, uma democracia que interage o tempo todo. Nós precisamos trazer os movimentos tradicionais junto com o novo ativismo, e aí nós vamos começar sim a romper as amarras desse capitalismo que é mais do que cognitivo, é apertativo, é um capitalismo que vem usando trabalhos colaborativos para ganhar mais. Vamos nos unir e vamos avançar, é isso aí. Muito bem, Sérgio Amadeu. Antes do Bernardo entrar, é só para quem não conhece muito a linguagem tecnológica, o que foi falado aqui pelo Sérgio Amadeu, ataque de negação, ataque de... nada mais é, fazendo uma analogia grotesca, talvez, que dizer o seguinte: todo mundo vamos para a porta de determinado banco ao mesmo tempo, e se todo mundo chegar na porta de um determinado banco ao mesmo tempo, 100, 200, 1000 pessoas, vai impedir que os clientes desse banco entrem, porque não há como passar pelaquela porta, Então, o ataque de negação não é nenhum roubo de conteúdos, não é nada, é simplesmente, através de ferramentas e de mobilização social, estimular que todo mundo acesse o site da Visa, ou acesse o site da Credit Card ao mesmo tempo. Como ele não é planejado para ter tantos acessos simultâneos, ele sai fora do ar. Então, isso não pode ser considerado crime, delito, é simplesmente um estímulo, então, só para
para colocar em linguagem mais popular o que o Sérgio Amadeu colocou. Então, é óbvio que não é crime. O Richard Stallman, criador do movimento Software Livre, tem um artigo que fala sobre isso, defendendo as ações do Anonymous nesse aspecto, né? Porque nada mais do que eles fazem é estimular que todo mundo, o banco quer que todo mundo acesse seu site. Então vamos lá, vamos acessar todo mundo ao mesmo tempo, milhares de pessoas, puf, sai fora do ar. Bernardo Gutierrez. Boa tarde, obrigado por ter vindo, obrigado Marcelo por contar comigo. É o seguinte, já que a gente está aqui no Conexões Globais, eu vou fazer uma conexão improvável. Vou falar de 2 palavras e vou fazer um pequeno rodeio para chegar nessas ferramentas. A primeira é peer-to-peer, P2P, que é troca de arquivos, um sistema de troca de arquivos. E a segunda é polis, cidade em grego, ou seja, polis, o berço da política. A política era feita nas praças da Grécia clássica, tão mitificada, a política de Aristóteles, como pessoas falando na rua, criando conteúdo, compartilhando. Então, já que foi tão mitificada, eu quero chegar na Pistopolis, que é o que acho que está acontecendo e é o que aconteceu nas praças. O espaço público, agora que todo mundo está com as conexões do 3G na Europa com smartphones, virou uma cidade de código aberto, de pessoas interagindo no território, e acabou aquela fronteira estúpida de internautas e cidadãos. Os internautas somos cidadãos, o ciberespaço não é um mundo distante, longe. Estamos assistindo a uma hibridação do mundo virtual e o mundo do território. Então, eu acho que foi super interessante essa reapropriação do espaço público nas praças do mundo, na Espanha, que tinham sido privatizadas por prefeituras, por governos, por marcas. Então, acho que foi um acordar coletivo de fazer política em tempo real, ao mesmo tempo, na forma mais clássica de política grega, aristotélica, mitificada tanto por tantos pensadores. Então, a gente sofreu um roubo do espaço público. Então, eu acho que foi super importante essas pessoas conectadas, criando conteúdo, informando ao mesmo tempo que sendo ativistas, porque isso é interessante também, o fato de que as pessoas tweetando no hashtag estão informando em tempo real e são ativistas ao mesmo tempo. E o ativista que está tweetando está informando. Então, essa fusão de mundos híbridos no 15M espanhol foi super importante, né? Se fala muito, a gente está falando muito nesses últimos tempos na Espanha e no mundo, do Procomum, que como a gente traduz, o Commons, que não é uma palavra nascida dos hackers, é uma palavra que estava no primeiro dicionário da língua espanhola, 1492, o Procomum, os pastos dos gados, o ar que a gente respira, o espaço público como praça de criação política, de pessoas discutindo. Então, essa nova volta, bom, o Commons é a propriedade coletiva das terras quilombolas, essa tecnomaloca de bens comuns. A gente também tem um Commons no Brasil há muito anterior, né? Então, acho que foi super interessante essa mistura de mundos híbridos, de comportamentos, de ferramentas próprias, mas outras é simplesmente um fluxo diferente, esse espaço de fluxos do Manu Castells, de cidades fragmentadas, conectadas em real time, em tempo real. Então, acho que esse novo espaço de convivência, e eu quero chegar no ponto de que um wiki, uma ferramenta wiki, não é só um negocinho do internet, do ciberespaço, é uma forma nova de fazer política, estar na praça pública, no protesto, criando conteúdo, discutindo de uma forma horizontal. Então, qualquer ferramenta wiki, como foi criado, vindo da Lei Cinde, o No Les Botes, um wiki com conteúdo, pessoas denunciando coisas contra a indústria cultural, contra o copyright. Então, acho que é super importante ter em conta que tem muitas vezes que não é nem tanto uma ferramenta de GIC, senão uma atitude, uma nova forma de pensar. Se apropriar desse wiki na praça, do Propongo, do 15M, ir botando lá como um agregador, votando, quero fazer política, com pessoas na praça e pessoas em casa votando também. É uma nova forma de fazer política. Por exemplo, no 15M espanhol, nasceu uma ferramenta simbólica bacana para brincar, chamada Tweetômetro do Jesuit Camp, que era uma forma de que as pessoas discutindo nesse espaço público aristotélico, essa nova forma de fazer política, votando, eu sou a favor, e as pessoas em casa com o hashtag, não, sim, contra. Então, é uma nova forma híbrida de votações em tempo real, no espaço público e no espaço virtual. Eu gosto bastante de falar que a gente está numa revolução copyleft.
e que eu conheci uma grande revolução copyleft de compartilhamento de informações em tempo real, de ferramentas, sem copyright, sem isso. Tem pessoas que querem convertir o mundo num grande shopping, na rua e no Facebook. Mas a gente está brigando por outra coisa, né? A gente acha que está... Falando de copyleft, tem um conceito da neurociência muito bacana. O ser humano tem os neurônios, chamados neurônios espelho. Somos dos poucos animais que tem. São neurônios que imitam. Esse cara começa assim, eu faço assim. E isso cria empatia, uma cópia, que por certo é uma deusa romana. Então, cria empatia, cria solidariedade. Então, acho que o novo conceito de cidade fragmentada, podemos considerar cada praça como um neurônio conectado em tempo real, com um corpo maior, mundial, onde as fronteiras estão se diluindo, fronteiras dos estados-nação artificiais. Então, essas cidades fragmentadas, essas praças neurônio com streaming em tempo real, criou uma nova revolução copyleft espetacular. Então, eu falo para todo mundo que eles, o mercado, os neoliberais, tentam falar que é muito bacana ir no shopping center, morar num condomínio fechado e ter um livro com copyright. Eles se acham chiques, mas a gente é muito mais chique, porque a gente tem o Comos das terras quilombolas, as tecnomalocas, e a gente tem a cidade espírito polis, aquele conceito aristotélico que a gente está se apropriando e remixando. Então, obrigado e vai por aí. Graças, Bernardo. Agora o Pablo Capilé, do Fora do Eixo. Boa tarde, todo mundo. Para pegar um pouco tentar dar uma complementada em tudo que foi falado, eu acho que tem um outro lado, um lado importante de ser colocado, que é como essas ferramentas foram downloadadas, né? Como que elas ressignificam a relação entre as pessoas, como que a ferramenta se transforma em processo, né? E como que esses processos eles se transformam em ambientes de combate a essa estupidez. Porque você tem na década de 60 e 70 ali um laboratório desse ativismo, aí na década de 80 você vem um contragolpe dessa estupidez e dessa caretice contra esse ativismo, e a partir da década de 90 você começa a ter uma plataforma que pudesse dar alicerce para que esse combate à estupidez fosse perene, né? A internet vem e ela consegue fazer com que você estabeleça conexões que até então não seriam estabelecidas. Em determinado momento isso vai se downloadando e vai virando a relação entre as pessoas, uma relação cada vez mais colaborativa, uma relação cada vez mais disposta a fazer as disputas de sociedade, etc. A nossa experiência passa muito fortemente por isso. Você queria trabalhar com alguns artistas locais e você não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha suporte, não tinha absolutamente nada. Você, em cima da dificuldade, você cria oportunidade. Você precisa de um estúdio, as bandas começam a ensaiar. Em determinado momento elas querem tocar, você monta um núcleo de evento, elas começam a tocar. Elas precisam gravar, você monta um estúdio de gravação para elas gravarem. Elas precisam se divulgar, você monta um núcleo de comunicação para divulgar. Elas precisam se distribuir, você monta um selo para elas distribuírem. Em determinado momento você não consegue financiar aquela história, porque não tem recurso, o poder público não apoia e ninguém incentiva, você cria um dinheiro para que aquilo ali consiga incentivar os fluxos que estão se estabelecendo ali. Aquele dinheiro começa a ser distribuído, só que ele vira uma bolha, tem mais dinheiro na praça do que você tem para distribuir. Então você tem que criar redes para distribuir isso. E aí essas redes vão se multiplicando e o lastro vai crescendo. E aí você precisa disputar a estupidez do capital especulativo. Então a união dessas moedas, você vai lá e cria um banco. Esse banco para tentar regular e criar uma economia do afeto. E aí essas mesmas moedas estão financiando o processo de formação, que são processos de formação do dia a dia, que é o cara que não acredita mais no tronco da universidade, ele não consegue ser só mais galho, ele quer entender que a formação passa pela vivência, ele quer entender que a formação passa por outros parâmetros que ele é partícipe, que ele é protagonista. Então ele vai lá e, ao invés de reclamar da universidade, ele cria uma outra universidade, ele hackeia a universidade que existe, né? E ao mesmo tempo ele começa a pensar que ele precisa articular politicamente, mas esse partido não mais o representa. Então os partidos não o representando, o movimento estudantil não o representa, a juventude do partido não o representa, ele vai e cria um partido. Em cima de criar esse partido, ele se articula em várias redes para que cada uma dessas redes consigam entender a importância de se articular, fazer disputas políticas e disputa de sociedade. Vai começando a pensar simulacro,
né? Então, hoje a nossa experiência começa a pensar o quê? Como que a gente conseguiria construir uma estrutura que pudesse financiar a nossa disputa de sociedade, para que a gente pudesse ter autonomia para disputar contra essa estupidez, sem necessariamente ficar dependendo das inter-relações de poder pré-estabelecidas. E tudo isso só funciona a partir de uma lógica de ativismo do século XXI. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente está ocupando as praças, a gente tem que começar a pensar em qual é esse pós-occupy. Né? Você tem lá 1 milhão de pessoas numa praça, elas saindo de lá, elas vão para onde? Que núcleos criativos são esses que estão sendo criados? Que ambientes cognitivos que estão sendo preparados? Que outras institucionalidades vão ser criadas para substituir o que o Gil falou ontem, que é esse espaço do sistema que a gente reconstrói. Se a gente discorda do modelo de ensino da universidade, a gente vai recriar esse campo de vivência e formação a partir de quais perspectivas? Se a gente discorda desse modelo de representação dos partidos, a gente vai construir os modelos em quais perspectivas? Se a gente discorda desses bancos, em cima de quais financiamentos que a gente vai discutir? Se a gente discorda desse modelo de comunicação, em cima de qual medialivrismo, de fato, a gente vai construir esses alicerces? E hoje a gente tem essas ferramentas na mão de combate a essa estupidez. Então, quando processam o Napster, replicam absurdamente novos espaços de compartilhamento. Do mesmo jeito que quando entra uma Ana de Holanda no Ministério da Cultura, vai replicar absurdamente o número de redes, que a presença da estupidez, ela gera a presença da ausência, ela gera a necessidade de ocupação desses espaços. E a gente precisa cada vez mais arranjar alternativas para ocupar esse espaço. Nunca antes na história desse país os movimentos cresceram tanto como em 2011, que existiu a presença da ausência de uma política, e dentro dessa presença da ausência, você tem uma série de iniciativas que estão muito mais preocupadas em entender que o presente hoje é uma ideia muito mais bacana, interessante e viva do que o futuro. A ideia de futuro é datada, a ideia de presente, da disputa diária, de construção colaborativa, com todo mundo se ajudando e conseguindo, de fato, pensar como essas integrações vão atingir essa centralidade para conseguir descentralizar, que é o grande processo. Vamos pensar distribuir, mas distribuir não surge naturalmente. Se você não disputa essa distribuição, isso não acontece. Se você não disputa essa descentralização, isso não acontece. E muitas vezes parte do ativismo tem dificuldade de entender que nós temos que hackear a Petrobras, nós temos que hackear o Ministério da Cultura, nós temos que hackear a Secretaria de Estado de Cultura, nós temos que hackear os governos estaduais, nós temos que hackear as universidades, nós temos que conseguir extrair o máximo possível dos ativos que essa estupidez gera para a gente conseguir combater o mal pela raiz. Agora, o combate pelo combate, a universidade não está com nada, o partido não está com nada, a Petrobras não está com nada, não dá para a gente trabalhar, saca? É uma ideia rancorosa, fordista do século XX, que só pensa no operário de fábrica. Parece que a gente precisa ter patrão para a gente reivindicar alguma coisa. A gente já saiu dessa lógica. Não dá para, em determinado momento, a esquerda clássica ficar falando que se você não tem patrão, você não pode ser um novo combatente. O cognitariado hoje, ele não tem mais patrão. Ninguém quer mais saber de ter o patrão. A gente não precisa estar tendo esse patrão para lutar contra aquilo que a gente não acredita. Não dá para, em determinado momento, um lado achar que tudo isso que está sendo construído é o ápice do novo comunismo e o outro lado achar que é o ápice do novo capitalismo. Quando surgem caixas coletivos dentro de um ambiente como esse, nada mais são do que práticas que surgem a partir do ambiente cognitivo. Sabe que em cima de dificuldade vai criar oportunidade, não tem grana. A gente acabou de fazer, por exemplo, um congresso fora do eixo, que em tese custaria 3 milhões de reais. Do tanto de gente que foi, que investiu para aí, que custou 300 mil, você desmonetariza. Você desmonetariza porque a gente tem braço e perna suficiente para fazer essas disputas. Mas não tem mais necessidade de esperar que caia do céu ou que alguém venha bancar. Olha a força e a potência que isso aqui tem. Então, a nossa capacidade de hackeamento e de realocação dos ativos desse hackeamento, sabe, fazem com que cada vez mais a gente consiga fazer do Brasil um país que aponta para essa lógica de redes do século XXI. Hoje nós estamos discutindo redes em rede.
saca? Tem gente que acha que redes em redes centraliza, tem gente que acha que redes não sei o quê, mas o X da questão é, como que nós vamos conseguir estabelecer essas interconexões? Como que a gente vai pegar o movimento que ele está fazendo, com o movimento que a gente está fazendo, com o movimento que o Sérgio está fazendo, e conectar tudo isso e gerar um grande banco de ativos para investir nessa disputa de sociedade? A gente está trabalhando muito fortemente nesse sentido, e a provocação é principalmente essa. Vamos trabalhar cada vez mais fortemente para entender que se não for da gente, do nosso braço e da nossa perna, não vai vir de nenhum lugar. Valeu. Olha. Pablo. Talvez eu seja chato, mas tentar explicar um pouco o hackeamento, para quem não... Nesse sentido do hackeamento que o Pablo Capilé colocou, hackear a Petrobras, hackear a Secretaria de Cultura, hackear, né, é no sentido de ocupar os espaços, né, diferente da luta de classes clássica aí, né, inimigos, amigos, companheiros, adversários, né. O hacking é penetrar dentro das estruturas para construir as nossas propostas, né? Então, quando ele fala hackear a Petrobras, é a Petrobras ajudar a construir o Fórum de Cultura Digital que aconteceu, o Rodrigo Savazone estava aqui com a ajuda da Petrobras, né? Hackear o governo do Estado é o que está acontecendo aqui, nós discutindo políticas alternativas com participação. Então, esse é o espírito do hacking, que é uma linguagem comum para quem é da cultura digital e talvez não seja uma linguagem comum para todos aqui que estão por aqui. Então, hackear, nesse caso, tem o significado não de extrair dados, né, mas de entrar dentro, ocupar os espaços para desenvolver as nossas políticas. Você me permite, Marcelo, eu não sou coordenador, mas 30 segundos. O melhor exemplo de hackeamento foi criado pelo Stallman. Ele pegou a lei do copyright, que diz que não pode compartilhar, não pode mexer numa obra de outro, e falou, não, mas a lei do copyright diz que a licença que o autor põe numa obra vale o máximo da obra. Então, o autor tem poder total sobre uma obra. Aí o que ele faz? Legal, então a gente cria uma licença copyleft, que é, se o copyright não deixa copiar, mas fala que a licença é tudo, a gente hackeia, faz uma licença que o autor deixa todo mundo copiar, remixar, compartilhar. Hackear é levar o limite, é inverter, é fazer aquilo que não imaginavam. É isso aí. Isso aí. Sérgio Amadeu, nosso sociólogo aqui, dando a base científica aqui do nosso debate. Olha só, agora vai falar o Vicente, um amigo de mais de 10 anos de Madrid. Ele desenvolve há mais de 10 anos, ou há quase 10 anos, ferramentas alternativas livres, né, para que possam servir para as mobilizações sociais. Vicente, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite. Não vou falar em português porque o meu português é um pouco de boteco, então vou falar em espanhol. Me ha encantado, bueno, la introducción al hacktivismo, introducir a los conceptos hackers. Yo una de las cosas que quería preguntar es si la gente sabía que es un hack y para saber un poco el público, ¿no? Bueno, voy a empezar con mi presentación. Si podéis poner... sí. Bueno... primero voy a hablar un poquito de un contexto histórico particular que creo que es en el que estamos, ¿no? Estamos en una crisis multifacética. Muchas veces se habla solo de crisis económica, pero realmente es una crisis como nunca hemos tenido en muchos niveles, ¿no? Entonces, no perdamos esto de vista. Que ahora mismo en Brasil la situación sea diferente no quiere decir que no le pueda afectar el resto de crisis, ¿no? Para mí es tan fuerte que pienso que estamos en un momento crítico digamos, de demostrar si realmente somos inteligentes para mantenernos en este planeta. O sea, creo que estamos en el momento más estúpido de la historia. O sea, nos estamos
literalmente cagando en el plato. No sé si me entendéis. Entonces estamos ahí en un momento crítico y digamos que hay como dos opciones a seguir, ¿no? La opción individualista, que es un poco la del capitalismo y por otro lado la otra opción, la de la comunidad, el bien común. A mí me hacía gracia cómo un grupo de amigos me contaba cuando el huracán Katrina, cómo reaccionaron en Estados Unidos y en Cuba en el mismo momento, con el mismo fenómeno. Entonces, bueno, he puesto unas imágenes, ¿no? El hecho de que en Cuba el poder de la comunidad, ¿no? Pues no sé, se autoorganizaban para hacer la cena, y por otro lado teníamos los norteamericanos con una dejadez gubernamental, si te acercas te mato, que bueno, yo creo que estamos en ese momento histórico de decidir si nos vamos por el lado individualista o nos vamos por el lado grupal, ¿no? Entonces hay como un cambio de paradigma entre todo un modelo totalmente diferente. Modelo cerrado, abierto, privativo, cultura libre, corporación o comunidad, opacidad o transparencia, centralización o descentralización. Y bueno, y nosotros, por supuesto, estamos en el lado de la perspectiva de los cuidados y el bien común. El tema es, ¿cómo fomentamos y animamos llegar a ello? Bueno, estos son unos simples ejemplos de esa lucha entre los dos paradigmas, ¿no? Wikileaks, SOPA, bueno, todas las revueltas. Nuestra tesis es, si hemos hecho algo tan complicado y complejo colaborativamente como el software libre, ¿cómo podemos hacer para fomentar y crear y proteger otros bienes comunes? ¿Cómo potenciar la colaboración? Y lo mismo para la acción política, ¿no? No solo la acción política puede hallar cambios alternativas a este modelo, también trabajos universitarios. Bueno, ¿cómo fomentar ese trabajo colaborativo? Una cosa que usamos mucho es una simple regla de 3, ¿no? Si contra Microsoft, digamos que encontramos el software libre, ese gran hack que hablabas, ¿no? Del copyleft, y contra la Encarta, la enciclopedia de Microsoft, que cerró en el 2009, creo, hicimos la Wikipedia. Si contra la industria musical, las redes P2P, ¿qué tenemos que encontrar? O sea, tenemos que despejar la X para encontrar hacks contra las empresas que están contra el bien común. Entonces, bueno, este texto lo publicamos ayer, pero en realidad lo empezamos hace 2 años en el Café Canchanchi. Empezamos a pensar, nos ha costado 2 años escribirlo colaborativamente entre los compañeros del colectivo. La gente escribe código, no escribe textos, entonces nos ha costado un poquito. Pero la idea es un poco fomentar el hackeo que estábamos hablando antes a las corporaciones que están contra nuestra libertad, contra el bien común, y hacernos conscientes a todo el mundo que los hackers no solo son informáticos, que puede ser, o sea, para mí, de los mayores hackers de España son Javier de la Cueva, que habló ayer, y el resto de abogados que son realmente hackers, o sea, buscan fisuras en el sistema para torcer. Entonces, bueno, os invito a que leáis y que mejoréis esto, que no es simplemente una mera partida. Bueno, es un poco reflejando el... Entonces, si el software libre se creó gracias a 3 herramientas, ¿no? Una filosófica, una jurídica y una técnica, creemos que para fomentar bienes comunes se necesitan esas 3 herramientas igualmente, ¿no? Tenemos filosóficas, definiciones de qué es el procomún, etcétera, jurídicas como Creative Commons, y necesitamos un poquito más, por ejemplo, contra las patentes, defensas más fieras. Y creo que a nivel técnico se necesitan más herramientas. Luego explico por qué, ¿no? Imaginaros por un momento que tener que hacer ese trabajo de jurídico sin que existieran las Creative Commons, ¿no? Que es lo que pasaba en el 2001, 2002.
La gente se tenía que fabricar sus propias licencias. Esto es un esfuerzo bastante duro. Lo mismo está pasando con las herramientas en Internet. Se necesitan, o sea, hay que hacer un esfuerzo para crearlas. La gente depende demasiado de los informáticos para tenerlas, ¿no? Entonces, entro un poquito en las prácticas actuales. Nosotros nos enfocamos desde el 2002 en intentar extrapolar estas herramientas, digamos que imitando el modelo de creación de software libre y usando sus mismas herramientas. Eran forjas de creación, pero adaptadas a la cultura libre. También hicimos una historia de intentar distribuir este modelo, o sea, que cualquiera pudiera montar una iniciativa similar. El tema que enseguida nos dimos cuenta de que había un gran problema de usabilidad. O sea, estábamos disponibilizando herramientas que gente normal, humanos, no podían usar. Entonces, de todos los proyectos que se crearon, solo las personas que tenían un informático o alguien que conociera la técnica, digamos que se apropiaba de esas herramientas. Bueno, eso es lo mismo que desde mi punto de vista hemos vivido en las protestas. Los informáticos, por no decir hackers, éramos auténticos cuello de botella. O sea, a mí me llamaban para crear una lista de distribución de un grupo de educación de Sol. Y era, joder, ¿os imagináis llamando a Google para, oye, que necesito una lista de correo? No, o sea, tiene que ser algo mucho más sencillo, que no dependa bueno, que la gente pueda usarlo sin más, ¿no? Y es el modelo de la fotografía, ¿no? La fotografía antes dependíamos de un fotógrafo y ahora cualquiera con su cámara puede sacar una foto. Si quiere conocer la técnica, puede conocerla, pero digamos que cualquiera se ha convertido en un fotógrafo, en un cameraman, ¿no? O sea, muchas veces lo que sucede es que los programadores programamos para programadores y no para el 99%. Entonces, digamos que nosotros, después de aquella experiencia, nos dimos cuenta que teníamos que programar de otra forma. Y bueno, eso es lo que comentaba, ¿no? Como los techies a veces estamos haciendo de cuello de botella porque, bueno, la gente normal no puede hacer este trabajo de web, digamos, ¿no? Entonces, ante la falta de usabilidad, la gente se va a usar herramientas más usables, o sea, las herramientas propietarias. Yo pongo el caso de PowerPoint. La gente normal que no sabe usar herramientas web usa PowerPoints, esa bestialidad. O sea, hacen sus presentaciones, que es lo único que saben hacer, y la distribuyen por correo. ¿Por qué? Porque no está la creación web no está lo suficientemente fácil. Entonces, la gente usa lo que puede. Luego también hay otro problema. En general, se suelen malimitar las herramientas corporativas. No sé, para mí el ejemplo de Idéntica. Si no hay una ventaja en cuanto a la herramienta frente a lo privativo, la gente no da el paso solo por lo ideológico, como si hacemos algunos de nosotros. La gente normal no ve la necesidad y se queda usando Twitter, etc. Entonces, bueno, también el tema de que para crear algo en común no solo se necesita comunicar, se necesita también herramientas de creación. No basta con decir estoy aquí, un tweet. Se necesitan herramientas que nos permitan desde crear un libro a crear arquitectura libre, en fin, cada área con su modelo de creación, con sus herramientas, algunas comunes, de creación de bienes comunes. Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva? Pues buscar herramientas, sobre todo usables, y también intentar crear nuevos modelos de herramientas, no algo que sea una mala imitación de lo que ya hay. Entonces, bueno, entonces lo que hacemos es, entre otras cosas, una herramienta que se llama Kune, que es Juntos en Esperanto, y que, digamos, que bebe de la experiencia de estos años de errores. Perdón, que estoy... Vale, no me queda mucho. No sé qué le he dado. Perdonad. Disculpad. Entonces, es una
es una herramienta bastante grande con la idea de crear espacios compartidos interconectados, es decir, con la idea de no centralizar nada, lo típico. Entonces, muy enfocada al trabajo colaborativo, a la edición simultánea, ¿no? O sea, es una herramienta equiparable en cuanto a edición colaborativa a Google Docs. También tiene una parte de correo avanzado que digamos que bueno, es un problema general, ¿no? El no poder ofrecer correo desde los movimientos a todo el mundo que nos apetecería, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ofreces servicios también de listas, etc., galerías multimedia, bla, 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 bla. La creación de páginas web de una forma sencilla, aunque esta parte, las que están con asterisco, están todavía en desarrollo. Y muchas herramientas en una, ¿no? Todo con un enfoque de cultura libre, con contenidos asociados y con el enfoque que decía de usabilidad, ¿no? Intentar al máximo que sea libre. Bueno, luego también decir que esta herramienta se comenzó, bueno, los primeros prototipos en el 2005 y el 2006, y está ligado de alguna forma al Foro Social Mundial, ¿no? Porque, bueno, en Kenia, digamos que empezamos el foro, el desarrollo de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, es para mí un honor poder estar aquí comentándolo ahora que está prácticamente para usar. Bueno, la estamos usando, pero internamente. Bueno, y solo un puntito más, ¿no? A mí algo que desde el primer foro en el que participé en el 2004, algo que me corroe es un poco que el foro no salga del evento, ¿no? O sea, he conocido gente maravillosa, es fantástico el foro, pero creo que hay que dar una pensada para realmente, bueno, que se convierta un espacio en un proceso de construcción continuada y de presentación de nuestras alternativas y de nuestro otro mundo posible. Poco más. Muchas gracias, Vicente. Buenas. Nessa semana nós hackeamos a Casa de Cultura Mário Quintana, né? Uma casa que estava o ano passado meio que entregue às traças, né? Então tem toda uma iniciativa de recuperar, de restaurar a casa e que ela tenha uma nova ocupação, né? E que possa ser melhor usado esse espaço público pela maioria da população. Então a gente gostaria de agradecer à diretoria da Casa de Cultura Mário Quintana por nos compartilhar esse hackeamento com a gente, né? O Paulo N, que é o diretor-geral da casa, e a Ineida Michael, né? Pelo apoio, né? De de compartilhar, né? Esse hackeamento aqui da casa, que espero que seja permanente a partir de agora. Eu vou fazer o seguinte, não tem muito, nós estamos com pouco tempo para terminar, o ideal seria fazer várias perguntas e tal. Então, é um pouco autoritária a minha proposta, mas vamos ver se funciona. A gente pega 2 ou 3 pessoas aqui que possam fazer uma pergunta, tirar uma dúvida ou fazer uma intervenção curta, e depois a gente fecha com o Javier, né? Fecha com o Javier para ele fazer um fecho, e que termine com aquele mapa, o vídeo bonito aí na finaleira, que eu acho que foi o que encantou os olhos de todo mundo e dá para entender do que a gente está falando de forma visual, tá? Então vamos fazer pergunta, quem? Primeira. Então, a minha pergunta vai para o Javier. Me gustaría saber, después que se ha ganado el PP en España, cómo es el sentimiento de la población y cómo ahora ustedes que trabajan con las redes pueden, bueno, tratar de hacer que ese sentimiento del 15M vuelva a crecer, porque cuando estuve ya en agosto se estaba aflojando, la policía pegaba a todos, entonces, ¿cómo hacer con que la red haga crecer este sentimiento en la población ahora que el PP ha ganado? O sea, como, ya está hecho, el PP ganó, estamos ahora en malas manos otra vez, entonces, ¿qué democracia vamos a tener? Y cómo las redes pueden ayudar a hacer crecer el movimiento otra vez. Próxima.
Eu queria que o Javier também falasse um pouco desse pós-ocupe, o que ele acha, de como que vai se dar os movimentos depois da ocupação, dos movimentos de ocupação, entendeu? Outro? Para o Sérgio. E se, em último caso, boicotarem alguns países a tecnologia, porque poucos países produzem os microchips e eles programam. Nós não temos acesso a essa tecnologia. E se houver um boicote, a rede não servir de nada. Os telefones se tornarem pedaços de plástico e os computadores um montinho de silício sem utilidade. Isso aí, importante. Isso é possível. Já tem chips que podem ser bloqueados remotamente. Pergunta? Rapidinho. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre como desconstruir essa ideologia, sobre a lei de direito autoral, que a gente sabe que eles só usam quando lhes interessa. Se a Grécia utilizasse direito autoral para reivindicar direitos sobre a palavra democracia, plebiscito, política, tinha pago a dívida da crise que eles tiveram agora. E não falam nisso, nem plebiscito eles puderam fazer lá. Então, como a questão da lei de propriedade intelectual pode ser desconstruída para mostrar que realmente a legislação, as ferramentas que utilizam, realmente só são utilizadas quando lhe interessa para eles. Mas quando os atingem o desafio, aí sim, né, eles realmente conseguem colocar mudar o que eles querem, só para nos atingir. Outro? Opa, eu estou achando bem interessante esse debate, só que minha preocupação é outra em relação à tecnologia, aos meios. O que houve agora com o Mega Upload é interessante porque a Austrália simplesmente acaba com a pessoa, acaba com a Austrália, não, Nova Zelândia. Austrália, Nova Zelândia, não. O Mega Upload é em... O Mega Upload foi em qual país mesmo? Não se lembra? Tá, mas enfim... houve a prisão da pessoa que executou o trabalho e agora os demais sites estão acabando. Ele é um exemplo de como, no caso do compartilhamento, como também a militância pode ser afetada por decisões governamentais ou por ações diversas nessa, entre aspas, guerra virtual que existe ou não existe. O que fica me preocupação é o seguinte: existiria a possibilidade de haver países livres, assim como existe a Suíça, que é uma área onde você consegue fazer, é uma espécie de paraíso fiscal, ou como o Uruguai, que também é uma espécie de paraíso fiscal, criar uma espécie de áreas livres para abrigar servidores, onde se possa realmente executar uma internet livre que não seja morta, digamos assim, por as ações governamentais unilaterais? Ok, então passamos rápido, em 140 caracteres as perguntas, porque foi muito curto e nosso tempo aqui também é curto. Então acho que remete, antes se todos concordarem, o Sérgio Amadeu, porque foi uma para ele aqui, e depois o Javier para encerrar, que eu acho que está bem legal aqui o nosso debate. Sérgio Amadeu. Obrigado. Como o tempo é pequeno, eu vou... a pergunta, as duas, aliás, são perguntas muito complexas. A questão é o seguinte: existe algumas poucas empresas que fabricam tecnologias estratégicas, é o que ele falou. É verdade? É verdade. O que nós que eu digo do movimento software livre, estamos caminhando? Nós estamos caminhando exatamente para ir para a área do hardware livre. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos percebendo que a batalha pela liberdade do conhecimento vai ser uma batalha tecnológica também. E nós vamos ter que vencer essa batalha também no desenho de tecnologia, também na abertura dos conhecimentos sobre tecnologia. E eu queria dizer a vocês, nessa área mais sofisticada, você pode dizer assim, não há solução, é muito difícil a gente vencer. Eu tenho dúvidas, eu acho que em várias áreas de software, nós vencemos, inclusive o mundo proprietário. Tem que ficar claro, no mundo da internet, os caras que queriam controlar, fazer redes próprias, privadas, o próprio Bill Gates, ele no mundo das redes, ele perdeu. Ele perdeu para a colaboração, para as técnicas de compartilhamento, até porque, do ponto de vista capitalista, elas são mais lucrativas. Agora, nós temos um entrave, e o entrave maior é o que ele falou.
é o entrave da conexão. Aí que a coisa pega. Porque por mais que eu tenha uma ilha, onde eu tenha servidores livres, como é que eu acesso essa ilha? Usando os cabos das operadoras de telefonia. E os backbones estão no controle de poucas grandes corporações. Isso é preocupante. Ok, Sérgio Amadeu. Eu só queria colocar essa pergunta aí. Existe sim, já há mais de 10 anos, um negócio chamado Aliança para a Computação Confiável, né? Que é exatamente uma aliança das grandes corporações do copyright mais a Microsoft, etc., né? Que o chip que está no celular, o chip que está no DVD player, no CD player, possa ter controle externo. O que significa? Que, de repente, uma música de uma banda gaúcha não vai rodar. Tu compra um DVD player, não roda porque não está autorizado pela aliança, né? Ou tu compra uma televisão, né, que em determinado horário eles podem bloquear a programação à distância, né? Então existe, é um chip que a IBM já tem, né? Então é toda uma discussão sobre isso, mas é realmente uma preocupação, não sei quem levantou aí, né? E a chamada, né, não sei, Aliança para a Computação Confiável, quer dizer, pô, confiar em quem, né? Nas corporações dessa aliança, né? Javier, para fazer o encerramento aí, por favor. Bueno, sí. A ver, las preguntas que me habéis hecho son difíciles de responder, porque es como hablar sobre el futuro, ¿no? Y también llevo un mes y medio aquí en Brasil y sigo la actualidad por la red, pero ahora vuelvo y quiero ver qué está pasando, ¿no? Evidentemente con el Partido Popular, que es la extrema derecha, con 30% de la población que la ha votado, ahora tiene mayoría en todas las instituciones. Y lo primero que ha hecho ha sido comprar 1,5 millones de euros de gases lacrimógenos brasileños, por cierto. Eso te da una idea de lo que quieren hacer con el movimiento, ¿no? Entonces, evidentemente, el nivel de tensión social va a crecer. Pero el movimiento no tiene... Yo creo que el 15M es una irrupción de una potencia política que no habíamos visto antes, que es, evidentemente, ha tenido que ver este hacktivismo, esta tecnopolítica, pero es de las multitudes, no solo de los especialistas, de cualquiera han utilizado las herramientas que sabían, ya sean propietarias, para organizarse políticamente. Y yo creo que de alguna manera abre preguntas de cuál puede ser es un germen de una democracia electrónica, ¿no? De una democracia de red que está por inventar, que tiene que inventar sus instituciones, sus formas de renta, ¿no? Y que conectan bastante con el debate que había ayer, ¿no? O sea, es como si hubiéramos vivido un episodio del futuro que no sabemos todavía responder, ¿no? Otra cosa que creo que es muy importante, en Europa la situación es terrible, ¿no? La crisis social y económica está llevando el continente al desastre. Y hay movimientos en Grecia, en Portugal, pero si no hay una respuesta como en lo mínimo europea, en el marco de la hegemonía nacional, es muy difícil que pueda ser algo que no sea una insurrección, sino que sea una revolución, ¿no? Algo que perdure en el tiempo y que genere esas nuevas instituciones postestatales y que están por inventar. Si el 15M no reabre una dinámica más global y europea, va a ser difícil que tome una consistencia mayor, ¿no? Sobre el post-Occupy, ¿no? Las redes es como los foros sociales o las cumbres. Antes íbamos a una cumbre y volvías a casa. Ahora tenemos las redes, la gente sigue conectada, pero sigue siendo difícil concentrar la atención colectiva para atacar. Ahora hemos empezado a tener reuniones y os invito a todos a que veáis pensando esto. El 12 de mayo, que es fin de semana, se está proponiendo otra gran movilización global que está empezando a organizarse en muchas partes del mundo. Creo que los problemas del mundo son globales y no hay una irrupción global de otra ciudadanía que plantee que el capitalismo financiero tiene que acabar y que no puede ser más un mundo gestionado así. Va a ser muy difícil plantear una batalla, ¿no? Sí, ponme vídeo. Eu acho que uma imagem, ela vale mais do que muitas palavras. Então, essa imagem, que é o fluxo de informação durante a ocupação da Spanish Revolution, durante aqueles dias, né, acho que mostra tudo isso, né? Então, a gente termina com essas imagens. Agradecemos ao Javier, ao Pablo Capilé, ao Vicente, ao Bernardo e ao Sérgio Amadeu.
e esse debate continua na rede. Tá?